Muito bem, vamos continuar então com o nosso Gama App. Bom, essa telinha inicial, depois que nós fizemos o login, ela aparece 3 opções sempre, tá? Paste em texto, texto no arquivo, o gerar e importar um arquivo. Aqui está em inglês, quero traduzir, clico com o botão direito, traduzir para o português. Então aí tem colar no texto a partir de uma nota, criar a partir de um prompt e importar um arquivo. Eu vou mostrar para vocês as 3, tá? Mas a princípio os slides que eram o nosso primeiro ali tema, tá? Cliquei nele, ele vai entrar no continuar e aí vai ter uma tela aqui para mim. O que eu quero? Eu quero uma apresentação, eu quero encontrar um arquivo, uma rede, fazer um arquivo de rede, quero fazer um documento, eu quero fazer uma apresentação, tá? De quantas páginas? Aqui eu posso escolher quantas páginas eu quiser. Eu quero que seja de 9, quero que seja de 10, quero que seja de 15, só que tem as versões pagas, é claro. Então, aqui, ó, até 10 cartas a gente consegue fazer gratuitamente. A partir disso, a gente não consegue, tem que pagar, porque é o Pro, tá bom? A partir de 15 cartas. Mas vou manter lá umas 8 cartas, estou lendo cartas porque está traduzido, mas 8 páginas, né? Que é o que nós vamos utilizar. Língua, aqui está em inglês, nós podemos trocar para português, e aí facilita bastante o que nós vamos fazer. E ele tem aqui, ó, exemplos. Apresentação, propondo férias de famílias em Barbados, tendência de marketing, como preparar a xícara de café expresso perfeita. E eu vou colocar aqui um tema do qual eu quero falar, então, sobre ele. Vai ser o tema, eu vou colocar um tema bastante até difícil de ser criado. Vou colocar a sexualização da criança antes da idade correta. Eu posso colocar até escrever bastante aqui, né? Colocar um tema bastante complexo ou escrever um pouco mais, mas eu quero que ele gere um esboço a partir desse tema que eu dei, e eu vou colocar aqui gerar o esboço. Ele vai, a partir disso, criar para mim 8 páginas, ó, 8 páginas com possibilidades. Então, o que é? Ele vai colocar na introdução a importância de proteger a infância. 2, o que é a sexualização precoce da infância. 3, as causas da sexualização, mídia, cultura, pressão, os impactos da sexualização, os sinais de sexualização. 6, papel dos pais e cuidadores. 7, criar um ambiente saudável. 8, necessidade de conscientização. E se eu quiser colocar mais, eu posso aqui adicionar um 9º, adicionar um 10º. E aí, a partir do 10º até o 15º, tudo bem, tá? Depois ele já começa a entrar na versão premium. Mas eu quero fazer, eu achei que aqui o que ele colocou para mim tá ok, então eu quero que ele crie a partir disso. Ok, é só eu colocar em continuar. Percebam aqui que tem um 40 na frente, ó, isso custará 40 créditos. Vou mostrar para vocês logo o que significa isso, tá bom? Porque como eu sempre trabalho com ferramentas que são democráticas, elas são, em boa parte, gratuitas, mas, é claro, elas têm algumas questões que tornam a versão premium depois, né, trazem a versão premium, ou que cobram créditos e depois acabam renovando com tempos para a gente. Então, eu quero que ela gere exatamente assim como está colocado aqui para mim, tá bom? Aí tem aqui embaixo, né, qualidade do texto por página. Eu quero que seja em formato de apresentação, para fazer a apresentação ao vivo, então com pouco texto, para que eu possa falar mais. Um prompt médio, que tem parágrafos mais concisos, né, para que eu possa apresentar, compartilhar e aí fazer um trabalho diferenciado. Eu quero que seja detalhado, porque eu quero fazer, por exemplo, uma sala de aula invertida, e eu quero mandar isso para os meus alunos, para que depois eles então me devolvam com um mapa mental, algo assim. Eu vou colocar aqui que eu quero um médio, tá? Tem imagens, também tem um pouco de textos.
As fontes da imagem. Pesquisa de imagem da web ou imagem de inteligência artificial. Esse aqui, ele cria todas as imagens para você, para os slides. Então, seriam imagens inéditas. Porém, é a versão Pro. Então, nós pagaríamos por isso. Pesquisando imagens da web, as imagens que viram aparecer lá são imagens que ele tem acesso. E aí, licença da imagem. Eu posso colocar aqui que eu quero todas as imagens que sejam relevantes, mesmo que eu tenha que licenciá-las. Então, independente se eu tiver que licenciar ou não, eu quero que use todas as imagens que ele encontrar que sejam relevantes. As que sejam grátis, ou seja, que sejam Creative Commons, né, que são aquelas imagens que são só citadas e são gratuitas, ou eu quero imagens que são de uso comercial, então elas são licenciadas para uso comercial, como por exemplo quando a gente faz um discurso de vendas. Eu vou colocar as que são grátis para usar, tá bom? E coloco em continuar. A partir desse momento, é só eu deixar ele começar a mostrar para mim que ele vai montar. Ele vai me dar primeiro um tema prévio. Aqui está em inglês, clico com o botão direito e traduzo para o português. Ele vai trazer aqui a tradução do texto no cantinho. Se eu quiser traduzir aqui, acho que ele vai só traduzir essa lição mesmo. Então aqui na página ele não traduz, tá? Ele vai traduzir, ele traduziu, né? Mas ele não incorporou a página. Então o que eu vou mostrar para vocês? Eu tenho aqui vários temas que eu posso escolher. Como eu estou falando sobre, nesse caso, sexualização da criança, eu quero usar um tema mais clarinho, que lembre a infância, que lembre a criança mesmo. Então eu vou usar esse aqui, que eu escolhi aqui, que é o tema delicadeza. Eu escolhi? O tema oásis. Tá? Então eu escolhi o tema oásis. Eu quero escuro, ele vai tornar aquilo escuro, ó, vai ficar assim. Eu quero claro. Eu quero profissional, que é uma coisa mais concisa, menos colorida, ou eu quero ele todo colorido? Tá? Então eu quero ele profissional, porque eu vou trabalhar ele a partir de... vou dar uma palestra com ele, tá? Então eu quero ele como tema profissional. E aqui eu coloco gerar. Vou atualizar, que ele está dando que algo deu errado, não se preocupem se aparecer, já aconteceu na primeira vez, né? A gente continua. Escolhe, põe gerar, e aí ele coloca gerar. Então, mais uma vez, para que não haja sustos, ele pode dar esse erro na página, que é muito comum, inclusive, de acontecer, e aí é só você colocar para ele gerar novamente, e ele vai gerar para você os slides. A partir do momento que ele começa a montar o slide para você, a ideia é não mexa em nada. Só observe o que ele está fazendo, só observe o que ele está criando, deixe que ele crie para você todo o slide que você pediu para ele criar. Se você mexer nisso, se você mexer agora em qualquer tecla, ele vai parar a geração no meio. Então ele vai parar esse link do que ele está criando no meio e aí nós vamos perder o que nós criamos, ok? Então a ideia é deixar ele criando até o final. Ele já está na 7ª página e aí ele já criou a 8ª página, que é uma conclusão. Então vamos ver o que ele criou, vamos lá em cima. A importância de... vamos fechar aqui. A importância de proteger a infância, e coloca lá a infância é um período único precioso. Aí tem 2 crianças aqui, e essa imagem é uma imagem de inteligência artificial. Apesar de ele ter pedido imagem livre, né? Provavelmente ele encontrou imagem de inteligência artificial livre na internet, por isso ele colocou. A gente pode observar porque o rostinho do menino é um rostinho que está manipulado, ela está com os traços manipulados. Aqui ele falou sobre a sexualização precoce, exatamente como ele colocou lá. No 3 ele falou sobre as causas da sexualização precoce, ele não colocou nenhuma mídia. No 4, uma imagem também manipulada por inteligência artificial, até muito ruim, inclusive, mas ele fala sobre os danos que isso pode causar à criança, os sinais de sexualização precoce, o papel e o cuidado, né, dos pais e cuidadores, e depois ele mostra como que é um ambiente saudável, e o 8º, conclusão, a conscientização e a ação coletiva, né? Ele colocou tudo aqui para mim
com textos médios, que foi o que nós pedimos para ele criar nesse processo. Então, a partir de agora, nós temos os slides montados. Eu vou mostrar para vocês, então, como que nós podemos editar esses slides, como nós podemos trocar as imagens, como nós podemos trocar o texto e, assim, realmente personalizar ele à nossa forma, como nós entendemos que vai ficar mais adequado e, assim, ter a apresentação como nós desejamos. Isso já é na terceira parte do nosso curso. Vamos para lá, então, para continuar aprendendo sobre o Gama App.